tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus.
Boa noite, igreja amada. Graça e paz. Que bom que os irmãos escolheram estar aqui nessa noite para louvar e agradecer ao nosso Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Estamos gratos porque o Senhor tem concedido a essa igreja que neste mês a MCA complete 55 anos de existência. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós declaramos que te amamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste culto, nos abençoando, Senhor, nos usando e, Senhor Deus, falando aos nossos corações. Pai querido, sê com cada um que adentrou a este santuário, que possa sair daqui diferente de como entrou, que esteja aqui com o único intuito de te louvar e te agradecer. Pai, por tudo isso nós te agradecemos e te exaltamos, e é no nome santo de Jesus que o fazemos. Amém. Quero pedir que os irmãos fiquem em pé. Nós vamos começar a louvar o nosso Senhor. O primeiro cântico que nós vamos entoar é Cantai. Cantai, perto está o Senhor. A Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor. A Ele o templo erguei, louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores.
vamos entoar é O Teu Nome Exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu plano até a cruz, a minha dívida pagar. Cordeiro de Deus, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Do início. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, a minha dívida pagar. Cordeiro de Deus, Da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O próximo hino que nós vamos cantar, irmãos, tem como título Consagração. Antes de nós entoarmos, eu queria que a Jéssica fizesse uma oração e cada um fizesse uma oração também, consagrando as nossas vidas a Deus. Hoje é um dia que nós celebramos a Páscoa, hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então, por isso, nós temos que ter as nossas vidas consagradas a Ele todos os dias. Cada um vai fazer uma oração silenciosa e daqui a uns minutos a Jéssica vai orar e nós vamos entoar esse hino. Graças te damos, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui na tua casa, Senhor meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deixa, ó Pai, mesmo nós não sendo merecedores, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, esteja conosco, ó Pai, espiritualmente, ó Pai, pois sabemos, ó Pai, que cada dia é uma batalha espiritual, uma batalha diferente, ó Pai, e Tu sempre esteve conosco, ó Pai. Continue conosco, abençoe o culto e prepara nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser, e neles Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. celebrarei Ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras. pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, Gritou todo o ser, e neles há. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. a honra, A glória, a glória, a a força, força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
podem se assentar. Continuamos em pé, por favor. Mais um pouquinho só. Antes da nossa leitura bíblica, vamos recitar um versículo. Alegrei-me quando me disseram, estamos na casa do Senhor. Vamos recitar? Alegrei-me quando me disseram, estamos na casa do Senhor. Amém. Nossa leitura bíblica, todos têm o boletim. Vamos fazer conforme está escrito aqui no nosso boletim. Salmo 34, versículo 1 a 10. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que os teme e os livra. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Amém. Tais 2, 3, 5. Falou que é para anunciar, anunciei. Cristãos, cantai, aleluia.
tem uma coisa melhor do que louvar o nosso Deus, eu não conheço. Que bom louvarmos, não é? Celebrando o Deus fiel, celebrando o Deus sustentador. E neste momento agora nós vamos agradecer a este Deus que tem sustentado as nossas vidas, a nossa igreja. E eu quero pedir aqui, nessa oração de adoração, que a irmã Francisca Cerqueira venha até aqui ao microfone, por favor, fazer essa oração de adoração ao nosso Deus. Ele é o único merecedor. Oremos, irmã. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa maravilha, Senhor, esse banquete que nós estamos aqui, Senhor, para oferecer a Ti, ó Pai. Nós temos tudo para te agradecer, Senhor, porque sem Ti, Senhor, nada nós não podemos fazer, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu tens cuidado de mim, Senhor, cada momento da minha vida, Tu sabe tudo. E eu estou aqui para te agradecer. E te agradeço por esse momento, Senhor, esse culto prestado a Ti, Senhor, de gratidão, por Tu ter nos abençoado, Tu ter nos livrado, Tu ter nos guardado, protegido de tantas coisas, Senhor. Agora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção toda especial para a preleitora dessa noite, Senhor, que ela vai trazer a palavra, Senhor, que Tu esteja, Senhor, falando ao que ela vem trazer, que esteja falando aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos prestar um culto a Deus de gratidão e de agradecimento, Senhor. Nessa hora eu te agradeço pelos hinos que já foi cantado, o coral dos homens, tudo, Senhor. Eu ponho tudo nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora eu gostaria que todas as mulheres ficassem em pé. Jovens, todas as mulheres, né? Olha que grupo mais lindo que nós temos. Quase que a igreja toda. Dá para se contar os homens, hein? Dá para se contar os homens. Então, grandes mulheres valorosas, virtuosas que nós somos, né? Por isso que a nossa MCA está chegando nos seus 55 anos. Todo o tempo louvando, bendizendo e agradecendo a Deus. Então, agora eu vou pedir ao Douglas que coloque o nosso tema, a nossa divisa. E depois nós ficaremos todos em pé depois do tema e da divisa e vamos cantar o hino do HCC 433. Mas primeiro vamos recitar o tema, depois a nossa divisa. Vamos? Transformados pelo poder do reino de Deus. A divisa? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. Vamos repetir? Vamos começar como o pastor disse. 1 Coríntios 4, 20 e depois o versículo, né? 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. HCC 433. Agora todos podem ficar em pé. Meus irmãos, eu fiquei surpreso em ver aqui tantas mulheres. Nós, homens, perdemos feio. Muitas irmãs aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu fiquei agora constrangido. Fiquei envergonhado de ver pouquíssimos homens. Gente, que coisa tremenda. Vamos então louvar a Deus. Eu fico aqui com o meu constrangimento, minha aflição no meu coração. Mas um dia os homens vão estar todos aqui. Amém. 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 Calma que Deus está trabalhando. Vai ter mais.
igreja pode sentar. Deus vai trabalhando em nós e nós vamos sendo transformados. Esse é o nosso tema, não é? Nós vamos aprendendo. As primeiras vezes que eu cheguei aqui à frente para falar de mão amiga ou de outra coisa, eu tremia e chorava. Hoje eu já não choro mais. Deus vai transformando. A palavra de Deus diz: a quem honra, honra. E esse é um momento de gratidão. Assim que se iniciou a nossa congregação, no mês de dezembro de 1961, logo uns meses para frente, fevereiro ou março, começou a União Feminina de Senhoras. Era assim que era chamada. E a primeira presidente, que era assim que nós chamávamos na época, faz tempo que eu estou aqui, hein? Foi a irmã Cida de Luca. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui, mas a doença impossibilitou que ela chegasse aqui hoje. Mas não esqueçamos nas nossas orações de orar pela irmã Cida de Luca. E essas irmãs passaram por aqui, nesses 55 anos, 16 presidentes. Essas irmãs, sobre a unção do nosso Deus, trabalharam muito para que essa MCA hoje continuasse, para que ela fosse ajudadora do nosso pastor, para que ela fosse discipuladora e todas as outras coisas que nós sabemos que é incumbência da MCA. E, em especial, louve e ensine a louvar ao nosso Deus. Eu peguei umas fotos antigas que nós temos aí e passei para o Edson, e ele vai jogar no telão, e nós vamos, não estão na ordem, mas tem todas as presidentes aqui. Então, as irmãs que não conhecem, vão conhecer. Não sei se tem o nome de todas. Tem, Edson? Se não tiver, eu falo. Eu lembro de todas. A foto era muito pequenininha, então não deu para focalizar bem. Janira Lima Leal. Helena. Por acaso é minha mãe, aquela linda. Débora Tavares Bortolo. Aurora de Melo. Luci Lopes. Cristina Sala. Denise Parra. Vilma Pagliarani. Maria do Socorro. Maria Aparecida Caetano Moura. Giselda. E eu. Gostaria agora que todas essas que foram vistas, citadas, mencionadas e viessem até aqui à frente.
Cida Moura, as que estão presentes aqui. Helena, Cida Moura, Luci. Giselda não está? Giselda. Que Vera? A Vera e a Dalva. As duas. Eu quero fazer um acertozinho, irmãs. Eu disse 16, mas são 18. Tem a Vera Alencar e a irmã Dalva Ribas Marré. Eu esqueci dessas duas. Se estiverem vendo, me perdoe. O pastor vai orar por nós agora. Agradecendo as que já foram. Essa é minha mãe. Meus irmãos, que bênção poder fazer esta oração de gratidão a Deus pelos 55 anos das Mulheres Cristãs em Ação e por estas que ainda estão aqui entre nós. Eu não tenho certeza, mas de todas as que foram apresentadas ali, talvez a única que não está mais entre nós, que já está na glória, a única é a irmã Albertina, que eu creio que as demais, todas ainda vivem, ainda estão entre nós. Somente a irmã Albertina Nunes de Lima não está mais entre nós. Mas louvamos a Deus pela vida dessas irmãs, que também estão aqui em nossa igreja. Que Deus possa abençoá-las rica e abundantemente. Que bom poder orar por vocês. Deus, muito obrigado pelas Mulheres Cristãs em Ação. Ao longo destes 55 anos de existência. Aqui estão estas que passaram pela presidência, pela coordenação desta organização. Aqui está a tua filha, irmã Ana Helena, Senhor, na direção deste ano, na coordenação. Abençoa a tua filha. Ó Deus, muito obrigado pela vida da Giselda, pela vida da Luci Lopes, pela vida da Cida Moura, pela vida da irmã Helena também, Senhor, por essas que aqui estão. E te agradecemos de modo muito especial por aquelas que passaram por aqui, que estiveram na liderança desta sociedade, Senhor, conforme chamávamos no passado, Sociedade de Senhoras, União Feminina, por aí, Senhor. E muito obrigado pelas que contribuíram também nesta organização ao longo desses 55 anos de existência. Senhor, que a tua boa mão continue abençoando as nossas irmãs, as Mulheres Cristãs em Ação, que continuem sendo motivo de alegria para a tua igreja e para o teu coração. Te agradecemos por suas vidas e, em nome do Senhor Jesus, rogamos a continuidade das tuas bênçãos sobre elas. Mas, Deus, não posso deixar de orar também pela sociedade de homens, de nossa igreja, a liderança, hoje o coro masculino, homenageando as Mulheres Cristãs em Ação, em total harmonia as duas organizações. E Deus, juntamente com as tuas filhas, abençoa todas as irmãs, todas as queridas irmãs da nossa igreja. Nós oramos agradecidos, te adoramos e nós te louvamos em um nome do Senhor Jesus, o Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus? Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Este é um momento precioso do nosso culto, quando nós devolvemos ao nosso Deus parte da bênção que Ele nos dá. E todos os irmãos que vieram preparados, neste momento, trará até o gasofilácio a sua oferta. E a seguir, eu gostaria que a irmã Leninha Loyola viesse aqui à frente e agradecesse pelas ofertas. Agradecer a Jesus.
assim mesmo. Ainda bem que o culto não está sendo transmitido pela internet, né? O pior que está. Um dia nós iremos acertar em tudo. Nós não iremos errar em nada. Mas o dia que nós iremos acertar em tudo, nós não estaremos mais aqui nesse mundo. Lá no céu, o nosso louvor será perfeito. Por enquanto, temos falhas. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por todos aqueles irmãos que puderam estar contribuindo nesse momento, Pai. Nós te agradecemos porque nada tem nos faltado, tanto na vida natural que nós vivemos, na vida emocional, em todos os momentos da nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por essa igreja, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente. E obrigado pela vida de cada família, Senhor, aqui representada. O Senhor tem cuidado de cada família e tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos, Pai, além daquilo que nós pedimos. Fica conosco, Pai querido, nos ensina a sermos cada dia mais fiéis a Ti e que nós possamos, Pai, através das nossas vidas, sermos cartas vivas do Teu amor. Muito obrigado por essa igreja, pelo nosso pastor e pelo aniversário da MCA. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Todas as partes são importantes. Já louvamos ao nosso Deus. Agora Ele irá falar conosco. Eu quero apresentar a preletora desta noite. Maria Santina Vilalva. Já foi militar. Hoje ela está na reserva. Hoje ela está na reserva. Ela aceitou Jesus há 23 anos atrás, lá na Igreja Batista Unida do Brás. Uma mensagem do pastor Guta, pastor Domingos de Gioia, que já está com o Senhor. A Santina é mãe de 8 filhos, sendo 4 do coração. É uma serva do Senhor, que é o mais importante. Eu a conheci o ano passado, no encontro das mulheres, lá na Igreja Betânia, e foi uma bênção para a minha vida. E quando eu estive pensando numa preletora,
foi o que Deus falou. Pode convidá-la. E ao convidá-la, ela falou, irmã, que privilégio. Eu falei, o privilégio é nosso. Mas para a gente não ficar discutindo de quem era o privilégio, nós vamos ouvi-la nesse momento. Deus abençoe. Amém. Mas eu quero estar orando pela irmã. Amém. Senhor Deus, aqui está a sua serva. E nós queremos que o Senhor a use mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos sair daqui sabendo que o Senhor falou aos nossos corações, às nossas vidas. Por isso, Senhor, traz de novo ao coração da sua serva o que o Senhor já disse a ela. Senhor, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz. Todos me ouvem? Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse momento, tudo que já aconteceu até aqui. Louvo muito a Deus. Às vezes nós olhamos uma igreja por fora e a gente não tem a menor noção do que acontece dentro da igreja. Eu moro aqui no bairro já há muitos anos. Eu nasci no Jardim Brasil. Eu morava aqui na Paulino de Brito e atualmente estou morando na Penha. Mas conheço essa igreja já de muito tempo. Mas eu confesso aos irmãos que eu não fazia ideia do que acontecia aqui dentro. Além, é claro, de louvar ao Senhor, de pregar a palavra, porque todos isso nós sabemos que acontece, que Deus fala. Mas eu não conhecia a sistemática da igreja. E eu louvo muito a Deus de ver como Deus age nessa igreja. Já pude saber dos trabalhos que são realizados junto aos moradores de rua, o trabalho social, trabalho junto com a Cracolândia. E agora, mais de perto, vendo o trabalho aqui das Mulheres Cristãs em Ação, eu louvo muito a Deus por tudo que eu vi até agora, porque realmente é uma igreja que eu tenho a certeza que Deus está usando na terra. É verdade. E eu creio que os irmãos estão fazendo jus à divisa que foi dita nesta noite, que a palavra de Deus, ela não é, que o reino de Deus não é apenas a palavra, mas é poder. E eu creio verdadeiramente que Deus está derramando do seu poder através da vida dos irmãos e das irmãs que aqui estão e que têm se disponibilizado diariamente no trabalho do Senhor. Eu, ali rapidamente, falando de 55 anos, e vendo ali as irmãs que passaram suas fotos, eu fiz ali uma continha rápida no celular. Irmãos, são mais de 480 mil horas que essas mulheres estiveram à disposição. Você faz ideia do que é isso? Eu acho que elas merecem uma salva de palmas, não? E essa salva de palmas, irmãos, não é apenas para as que estão na liderança. É para os que estão na liderança. É para aquelas que estão trabalhando ao seu lado. Porque ninguém faz nada sozinho. E eu sei que por trás da irmã existe um exército de mais mulheres que estão ali junto com ela realizando esse trabalho. E eu gostaria de quebrar um paradigma hoje de que muitas das jovens acham, eu não sei se isso acontece aqui, que Mulheres Cristãs em Ação é só para senhorinhas, como eu, né? Passou dos 50, então, não, Mulheres Cristãs em Ação é para mim. Isso é um engano seu, se você pensar assim. Se você estiver pensando assim, você está perdendo um grande privilégio de aprender muito com essas mulheres, porque o Senhor diz na sua palavra que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas.
Consequentemente, as mulheres mais novas vão ter nas mais velhas a oportunidade de aprender. Então, eu louvo a Deus por mais dessas 480 mil horas que esse ministério tem estado à disposição de Deus. E eu sei que são 480 mil horas, porque isso não se realiza apenas na hora que estamos na igreja. Isso é uma responsabilidade que se leva ao longo da vida, ao longo do dia, enquanto estamos cozinhando, né, irmã? Estamos lavando, estamos passando, estamos lá com os nossos afazeres, no trabalho secular, e o nosso pensamento, nosso coração está naquilo que nós temos a realizar na obra de Deus. Então, eu quero louvar a Deus por esse trabalho que está sendo realizado, por esses 55 anos. Não vou desejar que se realize por mais 55 anos, porque eu não quero que Jesus demore tanto para voltar, eu quero que ele volte antes, mas eu quero que Deus continue abençoando esse trabalho e as irmãs que têm se dedicado a essa obra. Louvo aqueles que têm auxiliado, porque, como foi dito aqui, sou militar e exerci função de comando, e nada nós fazemos sem os soldados, sem aqueles que estão na nossa retaguarda, cumprindo aquilo que nós recebemos de ordem do grande general. Então, elas estão à frente, porém, você que faz parte desse exército, saiba que ela sozinha não é nada. Ela não pode fazer nada. Se ela não tiver você, parte do exército, cumprindo a missão que o grande general entregou nas mãos dela. E eu, meditando aí na questão do que falar para as irmãs, Deus colocou no meu coração a vida de algumas pessoas, porque o tema é transformados pelo poder do reino de Deus. E Deus colocou no meu coração a vida de algumas pessoas, e eu gostaria que nós tivéssemos uma breve meditação acerca da vida delas. Primeiramente, eu gostaria que nós pensássemos na vida de Isabel. Isabel, nós sabemos, nós vamos ver lá em Lucas, se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias, lá em Lucas, no versículo, Lucas 1, vamos abrir, para que não falemos apenas da nossa boca, né? Mas que a palavra de Deus seja lida e confirmada, não é? Então, Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, nós vemos que nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Irmãos, eu gostaria que nós meditássemos na vida de Isabel e Zacarias, primeiramente. Nós acabamos de ler, se tratam de duas pessoas que eram de uma linhagem bíblica, de uma linhagem de sacerdote, no caso de Zacarias, e ela, da linhagem de Arão. Então, nós não estamos falando de pessoas que não eram de famílias bíblicas, famílias de história bíblica. Nós estamos falando de duas pessoas que eram de linhagem judaica, de famílias de sacerdotes, e no caso da família de Arão. E essas pessoas também não eram pessoas comuns, não eram pessoas ruins, eram pessoas justas. A Bíblia afirma isso, e quando a Bíblia fala que alguém era justo, porque ele era justo mesmo. Não é como nós, né? Nós olhamos só a aparência. Então, nós falamos assim, fulano é bom. Nossa, fulano é legal, né? Os jovens falam, ele é da hora, né?
Ele é, meu irmão. Mas ele não conhece o interior, mas Deus conhece. E quando Deus colocou na sua palavra que Zacarias e que Isabel eram justos, porque eles eram justos. No entanto, além disso, eles não só eram justos, mas eles cumpriam os preceitos e os mandamentos do Senhor de uma forma irrepreensível. Invejável, né, irmãos? Porque nós queremos tanto cumprir a vontade de Deus, e é tão difícil, né? Porque a nossa carne, ela é um problema, né? E ela está sempre se levantando para fazer com que a gente faça alguma coisa que desagrada a Deus. Mas a palavra de Deus diz que eles eram irrepreensíveis, que eles cumpriam os preceitos que Deus colocou na forma deles, é claro, mas eles cumpriam os seus preceitos e os mandamentos de Deus de uma forma irrepreensível. No entanto, eles não tinham filhos. Vejam, irmãos, nós estamos diante de pessoas que estão na casa de Deus, que são de linhagem quase que real, vamos dizer assim, pessoas com famílias de sacerdote e famílias de tradição, pessoas que cumprem os preceitos de Deus, que são justas diante de Deus, mas que têm uma grande tristeza. Na verdade, para aquele tempo, uma vergonha. Não tinham filhos. Isabel era estéril. E aí nós olhamos para as nossas vidas e vemos, muitas vezes, que nós estamos aqui na igreja, trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade dEle, e às vezes a nossa vida não vai bem. E não estamos bem. E nos queixamos, e reclamamos, e dizemos, Deus, por que eu? Na verdade, eu estou dizendo porque não a minha irmã, né? Se eu estou dizendo porque não eu, porque eu estou dizendo porque não ela, né? Mas nós reclamamos. E nós vemos aqui na situação de Isabel e de Zacarias, essa situação. Mas Deus tem um plano. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos crer que todas, porque todos é uma palavra absoluta, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus estatutos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Porque no tempo em que aprouve a Deus, o anjo Gabriel vem até Zacarias e diz para ele, lá no versículo 13, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Deus conhecia o coração dele. Sabia que ele era triste. Sabia que ele tinha um temor. Porque ele orava a Deus. E nós temos o hábito de não orar a Deus. De não dizer para Deus o que nós queremos. O que nos aflige. Dizemos, tá bom, Deus, eu só quero assim. Tudo bem. Tá bom. Mas não é assim que funciona. Nós temos sim que nos submeter à soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele tem vontade, Ele tem projeto, Ele tem porquês que nós não compreendemos, mas nós jamais devemos ser hipócritas diante dEle. Jamais devemos mentir para Ele e dizer, tá bom, eu queria assim mesmo. Né? Sei lá, eu estou diante de uma situação, aí eu perco o emprego e falo, tá bom, Deus, eu nem gostava daquele emprego mesmo. Mas, na verdade, não era o que eu queria. Não era o que eu desejava. Então, Deus ouviu a oração de Zacarias. Zacarias foi sincero e disse, Deus, eu te sirvo. Eu imagino que ele deve ter dito isso. Deus, eu tenho te servido e vou continuar te servindo. Mas o Senhor sabe que eu desejo um filho, que a minha mulher é idosa. Mas ele ia pedindo a Deus. E o anjo vem e diz, em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem comida forte, e etc. Então, esse anjo traz para ele uma bênção que ele esperava, e que ele apresentava diante de Deus. Zacarias duvida, pergunta, ainda duvida pela situação,
que eles se encontravam. E nós sabemos que ele passa, então, por um período de prova, em que Deus o coloca ali calado, porque ele duvidou daquela situação. Muito bem. Isabel, veja bem, Isabel ocultou a gravidez. Por 5 meses, ela oculta a gravidez. No 6º mês, o anjo Gabriel aparece diante de quem? Agora de novos personagens. Maria. Maria era jovem. Era virgem. Uma menina, uma mocinha. Não sei a idade que ela tinha, mas ela era uma moça, uma jovem. A Bíblia fala que ela era uma jovem virgem. Então, no 6º mês da gravidez de Isabel, que era prima dela, o anjo vai e aparece a Maria e diz para ela que ela é bem-aventurada. Vamos lá ao versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E disse: Maria, lá no 30, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa moça não estava pedindo milagre. Ela era noiva. Ela ia ser estava desposada, ela ia se casar, provavelmente. Ela pediria um filho dali a alguns anos, dizendo: Deus, me dá um varão para eu abençoar e honrar o meu marido, como era o entendimento daquele tempo. Mas ela não estava pedindo isso para Deus. Mas o que acontece? Na verdade, o que Deus vem colocar para ela agora poderia se apresentar um grande problema. Porque ela, sendo grávida, sem estar casada, poderia ser apedrejada. Mas ela se disponibiliza para Deus e diz: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, que seja como o Senhor deseja, como o Senhor manda. Então ela diz, né? Aqui está, lá no 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, nós temos aqui uma mulher e um homem servindo no templo anos após anos. Não sei quanto, mas muitos anos. Tanto que ela, a Isabel, era avançada em dias. Então, creio que se passaram muitos anos. Imagine quantas horas. Nós fizemos aqui uma continha de 480 mil horas, não é? Diante de Deus. Imaginando que eles podem ter ficado por volta de 50, 60 anos, quantas mil horas eles clamaram a Deus por este menino. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Porque Deus tem um plano em todas as coisas. Isabel fica grávida. Durante 5 meses, ela oculta o bebê. Ninguém sabia. Não era que nem agora que tem o tal do Zap Zap lá, que rapidinho a conversa chega. Eu tenho uma prima lá na França. Então, ela fala, acontece uma coisa aqui, eles postam, imediatamente ela entra. O que está acontecendo aí e tal, que ela já está sabendo. É tudo muito rápido. Naquele tempo não era assim. Então, imagine que ninguém sabia. Isabel fica grávida. 5 meses, ela oculta essa gravidez. O anjo vai diante de Maria e fala: sua prima Isabel está grávida. Isabel está grávida de quem? De João Batista. Aquele que ia anunciar a vinda do Messias, que ia preparar a terra para o Messias. Irmãos, o tempo de Isabel estava determinado por Deus. O plano de Deus se cumpriria na paciência de Isabel. Paciência que nós, muitas vezes, não temos. Isabel e Zacarias foram transformados pelo poder de Deus
porque na vida deles se cumpriu a vontade de Deus. E as pessoas ao seu redor, seus vizinhos, se alegraram em ver o que o poder de Deus fez na vida de Isabel e de Zacarias, quando ninguém mais acreditava. E isso há de acontecer na minha e na sua vida. Quando ninguém mais acreditar, quando ninguém mais tiver esperança, nós devemos ter a esperança, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir em nós as suas promessas e para realizar em nós a sua boa obra. Nós temos que clamar hoje para que tenhamos a paciência e a perseverança que Isabel e Zacarias tiveram de servir a Deus, apesar das circunstâncias, apesar da vergonha, apesar da dor, apesar da luta. E eu digo para você, na minha causa própria, que não é fácil. Não é nada fácil. Não estou aqui dizendo para você, olha, faz porque eu fiz. Porque eu, na verdade, não fiz. Eu passei pelo fundo. Eu passei pela prova. Sofri muito. Tive depressão. Me afastei. Fiquei um tempo longe. Meu coração estava em Deus, mas fiquei longe. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos falta o Espírito Santo, não em nós. Porque às vezes nós estamos tão machucados que o Espírito Santo a gente não consegue nem sentir a presença dele. Sabe onde falta o Espírito Santo? Naquele irmão que vem te visitar, vem orar com você, que vem chorar com você, que vem te abraçar e falar, irmã, essa prova vai passar. Isso vai passar. Você vai conseguir. Você pode até não conseguir ter vitória que você está esperando, mas você vai conseguir passar. Porque o Deus que te chamou, que te ama, esse Deus é fiel. Esse Deus não vai te abandonar. Essas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus e tiveram a sua vergonha transformada em honra. Porque o filho que Deus lhes deu foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Foi um homem usado com poder. E isso é o reino de Deus, poder. De ver naquele filho sendo usado. Maria e José, pessoas simples, jovens, não esperavam, mas tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Porque eram simples, pessoas do povo, pessoas comuns, que Deus levantou para fazer uma grande obra, que era trazer a vida do Messias. Maria foi quem gerou, mas foi José quem mostrou o caráter de um homem de Deus. Quantos Josés nós precisamos? Quantos Josés tem nesta igreja hoje? Eu creio que muitos que estão aqui, ouvindo, buscando, aprendendo, louvando e ensinando para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, que têm cultuado a Deus e que, através da sua atitude, têm vivido o poder de Deus nas suas vidas. José e Maria foram transformados pelo poder de Deus e receberam a grande bênção de serem a família terrena do Filho de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu gostaria também de meditar na vida de uma pessoa, ou melhor, de duas pessoas, que nós não costumamos nem falar muito numa hora dessa. Eu gostaria de falar de Gomer. Sabe quem é Gomer? Quem sabe? Gomer. Gomer foi a prostituta que Deus escolheu para se casar com o profeta Oséias. Gomer era uma prostituta. Uma mulher reprovável. Deus determina a Oséias
que vá e que pegue Gomer e a tenha como sua mulher. Ele deu a ela honra, dignidade e filhos. Veja como Deus transforma uma pessoa quando Ele quer. Muitas vezes, a igreja do Senhor continua sendo Gomer. Porque Gomer foi levantada, Deus mandou Oséias tirar a Gomer da vida que ela levava, trazê-la para si, lhe dar honra, para mostrar para Israel o que Israel fazia com Deus. E muitas vezes, nós fomos Gomer um dia. Nós fomos sujos, pecaminosos, não é verdade? Todos nós fomos sujos, pecaminosos, separados de Deus. E Deus nos chamou, nos deu honra, nos deu um nome, nos deu herança, nos deu vida eterna, nos deu galardões. Mas Gomer, apesar de tudo que recebeu, virou as costas. Oséias é um homem de Deus. Serviu a Deus. Adorou a Deus. No entanto, ele obedeceu a Deus, apesar da dificuldade que seria a sua obediência. E obedecer não é fácil. Eu imagino o que seria para um homem daquela época fazer o que Oséias fez. Pegar uma prostituta e se casar com ela. Dar a ela um nome, dar a ela honra, dar a ela filhos. Então, nós vemos aqui mais duas pessoas transformadas pelo poder de Deus. Oséias, obedecendo a Deus como profeta, fazendo aquilo que Deus determinou. Vemos Gomer sendo transformada pelo poder de Deus, tirada da imundícia do pecado e trazida para a honra. No entanto, virando as costas para Deus e voltando para o mundo. E Deus ainda manda que ele vá novamente e traga ela novamente para junto de si. E ele ainda tem que pagar um preço, porque na segunda vez que ele vai buscá-la, ela tinha sido vendida como escrava, e ele ainda teve que pagar para trazê-la para si. Um coração ingrato da parte de Gomer, e um coração obediente da parte de Oséias. Um coração obediente e grato de Zacarias e de Isabel. E um coração obediente da parte de José e de Maria, que apesar de todas as circunstâncias, aceitaram aquilo que o anjo estava dizendo. Nós, irmãos, temos na nossa vida uma luta diária entre obedecer e não obedecer. Servir ou não servir. É uma escolha que nós temos que fazer. Mas nós temos a convicção, e é isso que eu quero deixar para você nesta noite, que se você obedecer, que se você se entregar, Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. A promessa de Deus, ela nunca vai deixar de ser cumprida. Deus tem uma obra a realizar, como tinha na vida de Isabel. Isabel esperou anos para ser mãe. E no tempo certo, em que ela engravida, Maria,
engravida logo 6 meses depois. Por quê? Porque havia um período em que deveria nascer João Batista para preparar o caminho para o Senhor. Veja como nada de Deus é inútil, nada de Deus é em vão. Zacarias foi a primeira pessoa a ouvir Deus falar depois de 400 anos de silêncio. Veja que Deus estava preparando todas as coisas. E nós, apesar de tudo que nós temos na nossa mão, a Bíblia revelada a nós, todos os dias, muitas vezes nós não cremos nisso. E sofremos, e nos angustiamos, e duvidamos. Mas o que Deus fala para mim e para você hoje, é que se você obedecer, se você se entregar, se você cumprir aquilo que Deus está pedindo para você, que é tão somente que você o sirva, que você se dedique, que você o louve, que você esteja disponível para que Ele exercite, para que Ele faça uma obra através de você, você vai sentir a paz que vem das mãos dEle. O nosso projeto de vida não pode ser maior do que o projeto de vida de Deus. Aquilo que você deseja não pode ser maior do que aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Eu confesso que, durante muitos anos, eu esperava uma bênção de Deus. Durante muitos anos eu esperei. E essa bênção não aconteceu. Pelo menos, não aquilo que eu esperava. E eu confesso para os irmãos que, durante muitos anos, eu mesma estive enganada com relação ao que é a vontade de Deus. Porque a gente tem a mania de querer manipular a vontade de Deus. A gente tem a mania de achar que a bênção de Deus é aquilo que a gente quer que seja. Né? A gente idealiza uma bênção e a gente declara que aquilo é a bênção que Deus tem para a nossa vida. E a gente começa a persistir naquele objetivo. Imagina que Isabel, ela queria um filho. E ela poderia não ter recebido esse filho, se não fosse da vontade de Deus. Mas, apesar disso, adiantada de anos que ela estava na presença de Deus e trabalhando para Ele. Zacarias também, apesar de já ser idoso, ele estava na casa de Deus e ele estava servindo ao Senhor como teria que servir, independente do que ele estava passando. Então, apesar dele ter esperado uma bênção, ele não se desviou. Ele soube esperar em Deus a vontade soberana de Deus. Maria provavelmente deve ter tido um sonho quando era jovenzinha. Como todas nós mulheres sonhamos em ter um casamento, uma festa. Mas naquele momento em que lhe é anunciado que ela iria ficar grávida, ela abre mão de todos os seus sonhos e diz: Senhor, aqui está a tua serva. Oséias também deve ter sonhado em ter uma mulher, uma família. Mas quando Deus manda ele fazer o que ele fez, ele abre mão de todos os seus sonhos e vai viver a bênção, a vontade que Deus tinha para a vida dele. Então, irmãos, nessa noite, louvando a vida dessas mulheres que têm se disponibilizado, que muitas vezes devem ter feito seus planos, seus projetos, e às vezes porque estavam à frente do trabalho, às vezes foram impedidas de realizar determinados projetos pessoais, porque
Deus muitas vezes sinalizou de uma forma diferente, mas elas obedeceram. Mulheres que se disponibilizaram para Deus cumprir a sua vontade. Então, fundamentado neste tema, de ser transformado pelo poder de Deus, e de que, pela divisa, o poder de Deus não é apenas palavra, mas poder, que nós possamos nos dedicar à obra de Deus, não apenas em palavra, mas com a nossa vida. Não dizendo sim, Senhor, eu vou, mas indo de fato. Não apenas dizendo, Senhor, eu faço a tua vontade, desde que a sua vontade seja agradável para mim, mas continuando a servir o Senhor com alegria, como elas têm feito nesses 55 anos, se dedicando à obra de Deus para que a vontade de Deus seja realizada. A irmã me disse que eles, segunda-feira, costumam levar a sopa, alimentos, né? Comida e tal, e pregar a palavra. Irmãos, só quem realmente deseja servir a Deus, gasta o seu tempo na obra de Deus. Porque realmente não é fácil trabalhar, principalmente como morador de rua. Não é fácil. Não é fácil pela circunstância, pelo local onde eles se encontram. O cheiro que nós encontramos não é nada agradável. E é uma coisa que permanece às vezes nas nossas narinas, né? Eu trabalhei em presídio e realmente não é nada fácil uma coisa dessa. Então, há amor. O amor de realizar a obra de Deus. Então, eu quero deixar isso para a igreja e para mim nessa noite. Que nós possamos estar disponíveis para que Deus cumpra a sua vontade, independente do caminho que nós vamos ter que passar para agradar a Deus com as nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus por esse tempo. Espero que eu não tenha me alongado muito, mas eu agradeço que Deus fez até aqui no trabalho das mulheres cristãs. E Jesus usou muito as mulheres. Usou no bom sentido, né? Ele foi servido pelas mulheres. E é um privilégio para nós sermos reconhecidas na palavra de Deus como ajudadoras fiéis, não apenas dos nossos maridos, mas do noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Obrigada. Há uma briga aqui, eu que vou. Nós agradecemos a Deus pela vida da irmã e que a irmã possa ser usada grandemente ainda na sua vida por Deus. Agora nós vamos cantar o hino, continuar louvando ao nosso Deus e fazendo a oração 454? Com o hino 454, cantaremos a primeira estrofe, pois o pastor continuará. 454 do cantor cristão. Vamos colocar em pé, irmãos, para louvar ao Senhor por este hino. Nós iremos cantar a primeira estrofe deste hino. E antes de cantarmos a segunda estrofe, eu quero convidar você que tem passado por lutas, que está aguardando a resposta do Senhor para a sua vida, a vitória do Senhor para a sua vida. Antes de cantarmos a segunda estrofe, que é a estrofe final, esse hino tem 2 estrofes apenas, você, por favor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero interceder por você, colocar a sua vida no altar de Deus. Convido o pastor Aparecido, que também venha, pastor Daniel, por favor, desça também, venha para cá, e nós então iremos orar por você. Vamos cantar, temos por lutas passado, primeira estrofe. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis,
seus servos fiéis, força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando na sua mão vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos e cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Para a casa do Senhor. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Se tem uma pessoa também que está com uma enfermidade e que é a vitória sobre esta enfermidade, no seu corpo físico, saia também, venha à frente em nome do Senhor Jesus. É por nós. Ele nos dá vitória. A palavra de hoje que nós ouvimos foi a palavra de vitória, não palavra de derrotas. E Deus quer nos dar vitória em nome de Jesus. Cantemos então a segunda estrofe. Os irmãos podem vir mais, os que desejam colocar suas vidas no altar do Senhor. Deus sabe os motivos que você está à frente aqui. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, esse favor sem paciência e bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Pastor Aparecido, Roberto e pastor Daniel irão orar por todos esses irmãos que aqui estão. Por favor, providencie microfones para esses irmãos aqui. Providencie microfones, por favor. Vamos orar. E você que está no seu lugar aí, que está tomando uma decisão ao lado de Cristo nesta noite. Um visitante. Eu tenho uma alegria de receber nesta noite aqui uma querida irmã lá da minha cidade do Rio de Janeiro, a irmã Luciana. Ela está com o esposo dela, que está ali, e ela vem à nossa igreja e coloca a sua Senhor. Obrigado, Luciana, porque você está aqui entre nós. Vamos orar para o pastor Aparecido e pastor Daniel por essas vidas. Deus sabe os motivos pelos quais cada um dos irmãos, dos queridos estão aqui à frente, e o Senhor Deus há de abençoar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós estamos, Pai, na tua presença, porque nós acreditamos na tua existência, nós acreditamos no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Nós cremos nos cuidados que o Senhor tem tido para cada um dos teus servos aqui à frente. Tu bem conheces, ó Deus, a luta de cada servo teu. Alguns estão enfermos, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, cura, Senhor, cada enfermidade. Cura, ó Deus, cura. Alguns estão tristes, ó Deus, dá alegria para esses teus servos. A tua palavra nos diz que teu Espírito Consolador é permanente nas nossas vidas e Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Por isso, nosso Deus, consola cada coração aqui à frente, restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado, liga, Senhor, tudo aquilo que tem que ser ligado. Ó Deus, dá alegria para os teus servos, e se tem alguém que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor,
que nesta noite, ó Deus, da mesma forma que Maria creu, que se disponibilizou Ó para Deus, fazer a vontade do Senhor, é verdade. que essa pessoa também possa se converter a Jesus Cristo. Ó Deus, honra os nossos pedidos, ó Deus, responde segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ó Deus, e nós que estamos esperando por uma bênção, se o Senhor não responder hoje, ó Deus, dá que tenhamos condições de esperar, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Ó Deus, visita cada servo teu aqui. Tu conheces, tu sabes todas as coisas. Dá alegria, Senhor. Não permita, Pai, que Satanás tenha poder na vida de nenhum servo teu aqui. Obrigado a Deus por esta palavra. Abençoa também aqueles que não puderam vir à frente. Obrigado pelo nosso pastor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos também uma noite na tua presença. Leva-nos em paz. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém. Amado Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome em toda a terra. Nós te suplicamos, Senhor, por este grupo tão precioso na tua presença. Todos têm um motivo para vir à frente. E o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um. E o Senhor está disposto a nos ouvir e atender. Te agradecemos pela mensagem desta noite, pois impulsionou cada um a fazer a sua decisão. Te agradecemos pela palavra que ouvimos. E o Senhor, através do teu Espírito, operou em cada um de nós uma mudança, uma decisão. E nós te suplicamos nesta noite que todos quantos vieram aqui à frente possam mudar as suas vidas, possam na tua palavra e possam ser atendidos de acordo com a tua vontade. Nós te suplicamos tudo isto, né, no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Volte para os seus lugares. Permaneçam em pé ainda. Vou pedir ao nosso ministro de música, Leí, que o coro vai cantar, coro masculino, o hino que ele cantou, que o coro cantou no início, sendo que no estribilho todos nós cantaremos juntamente com o nosso coro masculino. Então, mais uma vez, encerrando, e logo depois, então, teremos o nosso pós-lúdio. Número 108, cantor de estão. Eles cantam, nós cantamos o estribilho, tá bom, irmãos? Bem bonito. Tem pé para cantar bonito, por favor, em nome de Jesus. Amém. Acabei de falar para a Santina que quando fizer a chamada estarei lá. Vai demorar, mas eu vou estar lá. Queridos, agradecemos a Deus por este culto tão gostoso, não é? Onde louvamos. Pode sentar, queridos, pode sentar. Onde louvamos e ouvimos a palavra do Senhor. Nós convidamos os homens
para participarem desse culto. Não sei se os irmãos prestaram atenção, o prelúdio foi feito por 2 homens, o Luiz e o Almir, que farão o pós-lúdio agora. Só deveremos sair depois do pós-lúdio. E todo aniversário tem bolo. Então, depois, no salão, aqui no fundo, nós vamos participar daquela mesinha. Tá bem? Todos estão convidados. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e volte novamente aqui para a nossa igreja. Nós temos atividades a semana inteira. Você pode vir também. Aqui tem culto terça-feira pela manhã, quarta-feira, tem encontros, você pode vir. Mas que você tenha, principalmente, uma semana de paz no seu coração. Uma semana de realizações, de vitórias, que todas as coisas possam ser positivas na sua vida nesta semana, no seu trabalho, na sua casa, e que o Senhor também tremendamente abençoe a sua família. Que Deus nos abençoe. Nós gostaríamos que a irmã Maria Santina viesse aqui à frente e a MCA estará entregando um mimo, agradecendo a Deus pela sua presença aqui conosco.